Saber sobre a pós-graduação. Então vamos lá, Dulce, com você. Eu tenho aí, 55 minutos para fazer a sua exposição. Puxa vida, vamos lá então. Vamos ver se eu consigo manter o tempo. Então, boa noite, como a gente vem fazendo. Hoje nós tá faltando aqui a parte do Encontros Edumídia, que você tinha que ter posto aí, Daniela. Agora, deixa eu ver onde é que está o Encontros Edumídia. Nós temos, eu não sei onde que está, então vai ficar assim mesmo. Nós estamos hoje aqui. Espera só um pouquinho que a abelha está aqui ainda. Espero que ela não morra na luz. Vai embora, minha filha, vai. Bom, boa noite. Nós estamos aqui hoje no Encontros Edumídia. Hoje é dia 14 de abril de 2026. Nós estamos gravando essa sessão, então precisa de autorização das pessoas aí, para todo mundo autoriza a gravação. Depois fica legal que a gente pode assistir outra vez. Depois a gente coloca no canal do EduPlay, Dani, para ficar disponível para as pessoas assistirem, como se fosse né, o EduPlay é como se fosse um YouTube do governo, né, da nossa rede pública. Então, para não perder tempo, porque eu tenho muito pouco tempo, 50 minutos, nem isso mais, vamos lá. Eu e a Daniela e a Lucélia, a gente está vindo já de uma outra banca, que foi à tarde, a Lucélia defendeu sua qualificação, parabéns, Lucélia, passou por mais essa etapa, e eu, durante a banca de hoje, era uma banca de qualificação, e eu pensando, vou falar daqui a pouco sobre qualificação, e eu sou numa banca de qualificação. O que eu aprendi, né, disso de hoje, o que aconteceu hoje? Então, enquanto a gente esquenta e as pessoas vão chegando, eu queria perguntar para todo mundo, queria que vocês colocassem aí no chat, quando vocês pensam em qualificação, banca de qualificação, qual é a palavra que vem na mente de vocês? Eu não vou fazer mente matter, não, porque não vai dar tempo de... É mais rápido mesmo aqui, Estava até para fazer uma enquete. Dani, você consegue fazer uma enquete? Não, só para escrever. Vamos lá. O que vocês pensam? Qualificação, assim. Quem já passou pela qualificação? Quem ainda vai passar? Quem já passou por uma mais... Daniela, perfeita. E criar uma nuvem de palavras, ver como é que aparece. Maravilha. Vamos testar. Tá. Agora... Antes de começar, é porque eu não consegui achar o link para poder fazer a inscrição para esse momento agora. Aí não sei se pode colocar depois aqui no chat aqui. Depois a gente vê, Lucélia, porque já encerrou. Mas aí, como tu já participou das outras, porque tu deveria ter feito antes, estava no grupo. Mas depois tu fala comigo, manda uma mensagem, daí eu te oriento. Tá bom. Tá, obrigada. Isso. As inscrições encerraram, foi isso que eu descobri hoje também, tá, Lucélia? Então, mas tem presença e, enfim, dá para participar. Então, Daniela botou aí, coloquem suas palavras-chave, vamos ver as que já apareceram. Então, quem já passou, quem vai passar, quem ainda nunca passou por isso, né? Enfim, é uma questão bastante importante, tanto quanto a defesa, a qualificação é um momento bem sério dentro do processo enfim, da pesquisa na pós-graduação. Então, vamos ver aqui as palavras que a gente tem aqui, vamos lá. Aqui tem um noite, que eu acho que alguém botou, a Luana botou boa noite, entrou aqui. Agora que eu vi, tem um botão assim, contar apenas a partir de agora, ele pegou todo o chat. Então tudo bem, não tem problema. Aí nós temos aqui algumas palavras que, tirando boa noite, palavras relacionadas à qualificação, né? Então, preocupação, receio, errar, medo, né? Reorganização, vamos ver o que mais, ineditismo, possível, necessidade, horrores, aprendizado, né, atual. Então, olá também apareceu, né? Olá também faz parte da qualificação. Então, olha quantas palavras, todas elas são palavras. Daniela, fecha essa e abre outra. A partir de agora, vocês vão colocar uma palavra positiva, porque todas essas que a gente viu foram horror, né? Medo, terror, coisas assim. Agora, que palavra positiva vocês conseguiriam associar à qualificação? Então, vamos ver. Orientação, conquista. Tá vendo como nem tudo são, né, desgraças na pós-graduação. A gente também tem bons momentos, boas aprendizagens, com as palavras. Validação, conquista, aprimoramento, excitação, melhorias,
aprendizado, contribuição, em frente, né? Que mais? Amadurecimento. Então, olha quantas palavras de crescimento, né, que a gente percebe, palavras que tocam a gente para frente, validação mais de uma vez, né, porque apareceu grande. Então, o que mais vocês têm assim de... Dá para ver que a qualificação, ao mesmo tempo que ela ela inspira uma sensação de medo, né, do inesperado, do incerto, do fracasso, da dificuldade, ela também traz uma série de conquistas, como tem a palavra aí, né, melhorias, amadurecimento, aprimoramento, encaminhamentos. Eu vou... pensando nessas palavras que vocês colocaram, eu queria compartilhar aqui, porque essa fala minha, a ideia é a gente fazer 1 hora só de fala, né? Então eu vou tentar ser bem rápida, mas eu fiquei pensando o que eu sei sobre qualificação, sobre o que eu sei, além da minha experiência. Eu estava lembrando quando eu fiz a qualificação de mestrado, foi há muito, muito tempo atrás. A qualificação de mestrado foi com uma banca muito amiga na sociologia política. Eu sentei na frente de 3 professores, apresentei o meu projeto, eles foram muito simpáticos e deram muitas ideias, e aquele projeto foi o que eu defendi depois, né, resolvido. A minha banca de qualificação de doutorado já foi um terror, como a que vocês, alguns disseram ali. Eu defendi, eu era a primeira tese da época da engenharia de produção, a gente estava trabalhando com educação à distância, e eu era a primeira de um grupo enorme de pós-graduandos que tinham acabado de entrar, e o auditório estava lotado, porque eu era a primeira tese a ser qualificada, né, com aquela proposta nova de fazer educação à distância online, lá nos anos 90, final dos anos 90. E o meu orientador, depois que eu apresentei a minha qualificação, ele disse, bom, muito bem, ela apresentou essa proposta dela, mas como a gente sabe que os professores vão ser extintos com as novas tecnologias e que a educação à distância vai retirar essa tarefa da aprendizagem da mão das pessoas, esse trabalho dela, que ela apresentou aqui, não vai ser bem o que ela vai fazer na tese de doutorado. Então, isso era o meu orientador na época. Não vou nem dizer o nome dele, está lá no texto da tese. Vocês podem imaginar o que aconteceu com todas aquelas pessoas que estavam no auditório me assistindo, né, a minha apresentação. Eu lembro que depois que ele falou isso, eu não lembro de mais nada, eu só lembro de não é possível, gente, o que é isso? E as pessoas depois vieram falar o que aconteceu, né? Como é que, se o teu trabalho não é o que tem que ser, como é que nós vamos fazer com os nossos? Então, eu me lembro que eu passei 6 meses em pane, fui fazer outra coisa da vida, fui seguir minhas pesquisas, mas eu não escrevi mais a tese, parei, travei, porque foi um momento muito horrível de qualificação desqualificada naquele momento tão sério. Então, o momento da qualificação, ela pode tanto ser uma coisa quanto outra, né? E a gente pode, na melhor das situações, passar de uma forma otimista, positiva, com aprendizagem, com melhoramento, como vocês mesmos colocaram ali. Aí, como eu não estou com muito tempo para fazer muita pesquisa sobre isso, eu fui nos chats todos e conversei com vários deles, e um deles que eu tenho gostado muito de trabalhar é o chat do Notebook LM. Aí eu fiz um prompt bem, bem detalhado, pedi uma pesquisa sobre textos legais que falem sobre qualificação, pós-graduação, a orientação. Saiu uma lista enorme, não sei quantos, depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação aqui. E aí ele criou para mim, eu vou seguir como um norte, só para não perder no horário, tá? Não vou apresentar tudo, provavelmente, porque não vai dar tempo, mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Ele criou, então, o que o Notebook chamou de um guia visual, baseado nas dinâmicas de poder, saúde mental e organização social da academia brasileira. Parece muito demais, né? Mas, se vocês pensarem, não é, porque a pós-graduação, ela representa a nossa sociedade, né, no seu momento. Hoje a gente pode ver, eu que sou dos tempos idos, né, que sou de antigamente, eu vivi essa passagem, então, do modelo clássico para o novo ecossistema que o Notebook aqui
coloca a partir da literatura que ele levantou para fazer essa apresentação. Então, o que tinha antes? Quando a gente entra na pós-graduação, a gente enfrenta um processo que já está determinado a partir de regulamentação para a gente passar por esse tempo, né, até conseguir alcançar o grau que a gente almeja, né, seja mestrado, seja o doutorado. Então, antigamente, não faz muito tempo, os prazos eram dilatados, as pessoas defendiam de 5 a 10 anos. Hoje, os prazos são constritos, como dizem, são muito curtos, né? Você tem 2 anos para o mestrado e 4 para o doutorado. Havia um tempo para maturidade intelectual, você podia ler, pensar, e se esperava isso, né? E hoje não, hoje a avaliação da CAPES, a cada 4 anos, a gente baixou agora de pontuação, ela está atrelada a um financiamento, as bolsas estão relacionadas a isso, então é uma luta, né, contra o tempo para todo mundo que está envolvido no processo. A autonomia era vista como autodidatismo, então os estudantes estavam trabalhando sozinhos, não precisavam muito do orientador, você muitas vezes encontrava com o orientador 1 vez ou 2 no trabalho todo e trabalhava sozinho. Hoje, o produtivismo acadêmico faz a gente ter que publicar, né? Publicar ou perecer. Então, a gente hoje em dia, obrigado pelo sistema a estar o tempo inteiro produzindo e criando um látice o mais numeroso e qualitativo possível. Antes, o foco estava no trabalho final, né? Você trabalhava para defender. Hoje, a gente tem que internacionalizar, a gente tem que sair em rede, a gente tem que estar trabalhando em comunidade, no coletivo, na produção. Então, assim, são muitas as cobranças que estão voltadas para a produção. Então, a avaliação está vinculada ao financiamento, ela traz repercussões que se refletem nos índices de evasão e adoecimento. Esse é um texto do Lucídio, né? E ele estuda bastante a questão da orientação, e o aspecto administrativo passou a imperar sobre o pedagógico. Então, hoje a gente tem a orientação como um processo diferente do que era antes. Se antes o orientador estava distante, a gente trabalhava sozinho, mesmo com esse meu orientador falando isso para mim, eu fui lá e defendi a tese, e escrevi o que eu queria escrever, e ele nem leu a minha tese, ele não sabe nem o que estava escrito lá dentro, só a banca que leu, e depois outras pessoas que acabaram lendo o trabalho. Mas eu não precisei do orientador para fazer minha tese. Hoje, não, né? A gente tem um trabalho, a relação orientador-orientando, ela reflete esse campo de disputas, né? O tempo que o orientador tem para dedicar para o orientando, e o que o orientando quer cobrar do orientador, e essa disputa de tempos e disponibilidades, e o que eu consigo ganhar nessa relação ou não, de um e o outro, é uma relação de disputa, né? Se o tempo hoje é a coisa mais preciosa que a gente tem, o tempo de um orientador e o tempo de um orientando são o espaço de disputa. Então, uma orientação saudável reconhece o desequilíbrio de poder e trabalha ativamente para emancipar o pesquisador. Então, a gente tem o poder simbólico do orientador, porque é ele que define, né, que o orientando vai para a defesa, vai para a banca, né, é o orientador que tem essa posição institucional, esse capital cultural, que ele tem aquela ideia de que ele né, ele é legitimado pela submissão. Os alunos têm que aceitar o orientador como... E isso é complicado, porque nem sempre o orientador é como a gente quer que ele seja e vice-versa, né? Então, o objetivo final da orientação é a autonomia. A ideia de que o aluno consiga, a partir desse processo, saber sozinho o que precisa, né? A orientação ela é mais um processo de descobrimento do próprio aluno, de suas condições de autonomia e de quanto ele pode sozinho fazer o que ele precisa fazer dentro desse processo. Então, como que é a orientação, né, dentro do processo da pós-graduação? A gente tem a parte intelectual, o rigor, a teoria, o pesquisador que conduz a orientação. Você tem a rede, né, o networking, você tem a política da instituição, você tem o professor que ensina o ofício metodológico e o aluno que aprende, né, como é que se insere naquele campo. Aí, olha quantas coisas estão envolvidas. Tem a parte intelectual, a parte política, a parte social, a parte contextual, a parte emocional, né, principalmente o apoio psicológico, a resiliência.
e a parte moral da ética na pesquisa. Então, olha quantos aspectos que entram na questão da orientação, voltando para um trabalho. Pensem na relação que vocês têm com o orientador, a orientadora de vocês. Esse radar, ele aparece para vocês. Como que vocês se colocam em relação às expectativas? O orientador, a orientadora cumpre o que vocês imaginam que ele devia? A responsabilidade desse orientador traz para vocês o que vocês estão pedindo? Vocês, como estudantes, como orientandos, vocês retribuem essas expectativas? Vocês assumem as responsabilidades que estão sendo colocadas para vocês nesse processo de orientação? Então, para pensar na qualificação, a gente precisa pensar que ela é uma etapa de um processo que muitas vezes a gente entende muito pouco. Então, eu gostei muito dessa imagem aqui da iceberg da escrita e o mito do gênio solitário. Por quê? O que a gente vê quando tem acaba... Vocês podem ir escrevendo aqui, tá? O que vocês estão comentando, se não concordarem comigo, eu posso ir pegando a conversa aqui e juntando aqui. Mas o que a gente tem muitas vezes nesse processo hoje tão curto, tão intenso, tão rápido e tão difícil? Você tem, muitas vezes, um bloqueio criativo. Quem que reconhece isso? Uma procrastinação, deixa para fazer depois, a gente vai empurrando com a barriga e vai prorrogando até onde a gente pode, no limite da regulamentação. O orientador pede, a gente não entrega o capítulo. Quando entrega, não está bom. O orientador pega o capítulo e não lê. Não lê no tempo que você precisava, porque, afinal de contas, você entregou. E você fica se sentindo um impostor, né? Eu não devia estar aqui na pós-graduação, eu não tenho habilidade, eu não tenho talento para isso, eu devia mais era largar tudo isso, e vou me embora, eu vou fazer... Quantas vezes a gente não passou por isso, né, durante o processo da pós-graduação? Então, o que está escondido, que é bem legal, né, Bruna? Essa ideia. O que está escondido? O medo da crítica, o trauma de expor, né, o que a gente está fazendo para os seus pares. No grupo de pesquisa, a gente poderia fazer isso, né? A gente acaba, hoje em dia, nosso grupo de pesquisa não tem mais esse processo tão ligado, mas a gente podia fazer, expor o nosso trabalho para os pares. A gente pensa que escrever é um dom natural, quando é um trabalho braçal. Escrever dá trabalho. A gente não considera... Eu lembro que eu falava para o Ricardo, lembra, Ricardo? É um trabalho braçal, Ricardo, dá trabalho, tem que escrever, reescrever, cortar, escrever. Então, a gente acha que não, vai conseguir, todo mundo sabe escrever, só eu que não sei. Não é assim. Não é você que não sabe. Escrever dá trabalho. Persona de autoridade. A falsa crença de que a escrita precisa ser rebuscada para ser científica. Hoje em dia, eu acho que isso até não é tanto, né? Que você tem que escrever de um jeito que as pessoas não entendam. Não, acho que a gente já está... Tratar a escrita como um dom natural, apagando esse trabalho que está repetindo. Tá vendo? Tem que corrigir o negócio aqui. Então, escrever não é um teste de genialidade individual. É uma prática social que requer técnica, não apenas inspiração. Então, isso é uma frase que vale para vocês pensarem toda vez que vocês baterem com os textos. Meu Deus, como é que eu não consigo? Como é que pode? Eu sou uma estúpida. Como é que eu não... Porque não é assim. A gente não nasce sabendo escrever academicamente, porque a escrita acadêmica ela tem toda uma característica especial, que é diferente, é um gênero que não é poesia, que não é romance, que não é crônica, que não é... Entende? Ela tem toda uma ligação que a gente pode chamar aqui, o notebook chama de engenharia do texto, né? É o ato de escrever sem editar, por exemplo. Como que você faz? Colocar ideias no papel reduz a censura interna e o medo punitivo enraizado na formação acadêmica. Então, é importante escrever mesmo que... Eu vou contar rapidamente para vocês. Quando eu estava na minha dissertação de mestrado, eu tive uma crise. Eu não conseguia escrever. Eu peguei o momento tecnológico da mudança da máquina de escrever para o computador. Então, vocês verem que eu sou velha. Aí, aquele momento, eu estava tentando entender como é que fazia. E eu parava na frente do computador e eu escrevia e apagava, escrevia e apagava, escrevia e apagava. Eu fui num psicólogo e falei para ele, cara, eu tenho uma dificuldade enorme, eu não sei, eu vou ter que desistir da pós-graduação porque eu não sei escrever.
Aí eu sou muito burra, eu não sei o que acontece, meu cérebro não funciona. Eu tenho uma dificuldade de aprendizagem enorme. Aí ele conversou comigo 2 horas, eu chorei, falei da minha vida toda, contei da minha infância e fiz toda uma terapia. Ele disse: minha filha, teu problema não é a tua infância, as suas coisas. Teu problema é que você acha que escrever é assim, é fácil. E que você vai, aí você fica autocrítica e você escreve a primeira frase e apaga, escreve a segunda, apaga e apaga, você não vai conseguir. Então, escreva e pronto. Né? Escreva e pronto. E aí você, depois que você escrever, você critica. Então, antes de criticar, escreva primeiro. Então, essa ideia de ter uma escrita livre é super importante para a gente, eu sempre falo, baixar o texto. Aí, depois que escreveu tudo, o distanciamento. Né? Não realmente ficar em cima daquele texto, dar um tempo, né? Pensar nele, largar ele, ir para frente, pegar outros textos, voltar nele depois que você já puder olhar com calma. E aí, uma revisão, então, para parar os excessos, limpar os jargões, né? Corrigir a voz passiva, escrever e reescrever. Então, criar e editar o texto hoje no computador, na máquina de escrever, não dá para fazer. Mas no computador a gente vai e volta, e a gente consegue trabalhar o texto sem achar que a gente está, né, tendo que fazer o texto maravilhoso de uma vez só. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque a qualificação ela é um texto a ser escrito. O processo da qualificação ele só acontece no momento em que você tem um documento. Né? O que os ingleses chamam de blueprint, ou seja, você tem um documento escrito que vai ser levado para a banca. E o que tem que ter nesse documento? Eu não sei, eu nunca vi uma qualificação, eu nunca assisti uma defesa. Totalmente errado. Tem que assistir todas as qualificações que você puder, que tiverem abertas. A qualificação é uma sessão pública. E a qualificação ela é um momento de aprendizagem, um momento em que você consegue ver a partir do outro os seus problemas, os seus erros, seus impasses, inclusive até por isso, por solidariedade, por perceber que não é só você que está passando por aquilo, que como a gente viu lá no começo, é um processo hoje, a mudança de um modelo clássico para um modelo hoje muito produtivista, que é a da pós-graduação. Então, o que tem que ter na qualificação? O texto da qualificação, ele tem que ter o problema, né? O problema, ele tem que ter os objetivos, e o problema ele tem que ser explicado, você pode contar uma história para explicar o seu problema. Aí, a partir desse problema, qual é o objetivo da tua pesquisa? Você tem hipóteses, por acaso? Porque se eu fizer assim, talvez aconteça isso, então eu acho que vai dar isso. Então, você pode ter hipóteses, né? E você justifica por que você está fazendo essa pesquisa. Isso é na introdução, né? Eu recomendo muitas vezes também colocar uma síntese da metodologia. E na qualificação você ainda pode dizer, olha, o meu trabalho vai ter esses capítulos. Então, a primeira introdução, você apresenta para a banca o que você está fazendo e o que você pretende fazer. Aí precisa explicar a partir de quem você está fazendo isso, que é a parte teórica. O estado da arte, a revisão teórica, os conceitos. Mas aí, qual que é a ideia? Você trazer os seus autores, mas hoje aconteceu isso, Lucélia. Uma crítica foi essa. Lucélia, você não trouxe os autores, você vai botando as ideias aí, mas você não citou os autores. Aí a Lucélia disse, mas eu achei que era assim que eu tinha que fazer, porque eu achei que eu tinha que colocar as ideias, né, já trabalhadas a partir da minha visão. Então, é um equilíbrio entre... Né, no caso do mestrado, a gente não fala sozinho. O mestrado a gente só fala na conclusão. É a única hora que você pode falar sozinho, mas no resto do tempo você está apoiado sobre os gigantes que constroem a ciência. Então, hoje em dia, em tempo de chat GPT, né, Daniela, não pode bobear com a fonte, porque senão o seu texto vai parecer copiado do chat GPT. O chat GPT que não fala de fonte nenhuma, e quando fala, ainda alucina. E a gente tem que checar para ver o que ele fez. Você pode até usar para fazer uma melhoria, um parágrafo que não anda, que você não consegue ir para frente com ele, mas você não pode liberar para o chat GPT escrever nem sua dissertação, nem sua tese, porque ele vai alucinar e você vai escutar na banca que aquilo que você falou não é verdade, que aquilo que você falou não está embasado, que aquilo que você falou é plágio, que aquilo que você falou não é seu. Então, hoje em dia é complicado, a fundamentação teórica é muito... Mas você tem que, na qualificação,
fazer um levantamento inicial, porque você pode até dizer, mas tem esse conceito que eu também quero trabalhar, mas eu não vou desenvolver. Esse conceito, eu só sei isso, mas eu não tenho certeza se eu devo usar ou não. Porque é justamente na hora que a banca vai dizer, não, boa ideia, você tem que trabalhar esse conceito melhor sim. Não, isso aqui não tem a ver mesmo com o que você está falando, não tem a ver com seus objetivos. Então, a partir da teoria, qual foi, então, dos objetivos, a teoria que você vai estar embasando até aquele momento, qual é a maneira que você vai fazer o seu trabalho? Hoje ainda foi falado na banca. Aqueles objetivos, eles têm que estar relacionados a uma metodologia. Você quer fazer o quê para quê? É uma frase que ficou ótima hoje da banca. O que você quer fazer e para que você quer fazer. Então, a metodologia ela está relacionada aos seus objetivos, de preferência você coloque cada um dos instrumentos, a cada etapa ou cada capítulo depois relacionado a um objetivo, mas ele tem que estar embasado na teoria. Então, se você ainda não tem, na hora da qualificação, você pode dizer, eu ainda vou desenvolver melhor essa teoria para poder resolver essa pesquisa aqui, essa metodologia. Então, aí tem um capítulo, então, o capítulo 3, que é o capítulo da metodologia. Para a qualificação, não é exigido que você tenha resultados, não é exigido que você já tenha. Você pode ter a proposta toda metodológica, já embasada até aquele momento, uma teoria já esboçada, e você não precisa ter. Mas se você já tem alguns resultados, você pode colocar num capítulo 4, na qualificação, esses primeiros resultados. Eu já fiz uma revisão bibliográfica, ou eu já fiz uma revisão sistemática até aqui, ou eu já fiz algum levantamento de campo. Então, a qualificação, ela traz esse primeiro momento, primeiros resultados, para a banca dizer, está indo bem, é por aí que você deve. Não, olha só, você esqueceu tal coisa, você precisa insistir em ir por tal lugar. Então, até aqui você apresentou para a banca o que você fez até agora, e aí falta o cronograma, né? Quais são as próximas etapas? Quanto tempo você tem para defender essa tua pesquisa? Uma coisa é você ter 1 ano, você está qualificando ali, né, na metade do seu doutorado, e outra coisa é você ter 6 meses, é você ter menos de 1 ano para qualificar um doutorado, ou você ter 6 meses para defender o seu mestrado, né? A qualificação do mestrado ela é quase ali no meio, num ano mais ou menos, você já tem que defender e qualificar. Então, você só tem 1 ano. Agora, quando atrasou, prorrogou, e você só tem 3 meses, como é que faz? Então, o cronograma ajuda a banca a te orientar, para dizer, tá vendo? Se você tivesse tanto tempo, eu te sugeriria fazer isso. Como você só tem tanto tempo, então por que você não corta e faz por aqui, ó? E vai por ali, e isso aqui não precisa. E aí a banca vai dizer, pega isso aqui, faz um artigo, pega isso aqui, publica em outro lugar, guarda para outra tese, e a banca pode, a partir desse cronograma, entender o processo todo que você já fez e para onde você vai. Aí, as referências, que é obrigatório, você mostra o que você já conseguiu fazer, quais são as leituras que você já fez, ou você pode incluir até leituras que você ainda vai fazer, para a banca dizer, está faltando esses autores, essa mistura que você fez não está combinando, um cara é neoliberal, o outro é marxista e o outro é tecnicista, como você vai juntar tudo isso para explicar uma abordagem qualitativa, que vai pegar o sensível, né, que vai discutir a sensibilidade, e você só tem autores que são tecnicistas. Então, é importantíssimo, esse dossiê da qualificação é o trabalho que o estudante tem que ter para entregar, né, a versão que vai para a banca. Então, o que é a qualificação? Né? Como é que pode ser pensado? Tem alguma dúvida? Eu estou embalada aqui, porque é 1 hora, pouco tempo. E aí eu estava querendo chegar aqui, né? Assim, tá, beleza, eu escrevi até aqui e eu consegui fazer aquela estrutura lá textual. E como é que é a defesa, a qualificação mesmo, a prática da qualificação? Tem alguma dúvida? Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, que aí a gente chega agora na hora da banca, né? Que é outro momento. Um momento, então, já eu vou passar para o Israel, um momento que
todo esse processo de negociação que a gente viu, do orientador, do orientando, a procrastinação, o iceberg, a escrita, olha só, todo esse processo que a gente vem vendo, e aí, de repente, você conseguiu terminar o texto, e o teu orientador diz, tá bom, na banca. Então, aí, chega na banca, e agora? Né? Como é que vai ser esse momento? Fala, Israel, diga. Boa noite, eu sou Israel, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica do PPGCT. Olá, E bem-vindo. eu fiquei curioso para saber se esse cronograma que você falou, mencionou ali, Sim. a gente já coloca no documento ou só na apresentação dos slides? Então, aí que tá, Israel, aí depende muito, porque eu estou falando de modo geral mesmo, né? Então, eu estou falando muito a partir da nossa experiência do PPGE, certo? E também da minha experiência como orientadora. Dependendo muito do programa, você tem, às vezes, requisitos. Como recomendação, e aí depende muito do seu orientador, do seu programa, de tudo, eu acho que vale colocar o cronograma na apresentação, além do cronograma aí no texto para ser entregue para a banca. Né? Porque o cronograma, muitas vezes acontece também, pode acontecer que você entregou para a banca com um cronograma, inclusive, e naquele tempo entre entregar para a banca que você escreveu, às vezes até você fez esse cronograma antes, né, e entregou o trabalho depois, e quando chega na banca já mudou. Você teve alguma alteração, aconteceu alguma coisa, uma instituição, como aconteceu com a Lucélia, topou aceitar a tua pesquisa, então você já vai ter que mexer naquele cronograma. Então, a apresentação pode atualizar esse momento. Eu acho que vale a pena, porque, assim, como banca, é legal saber esse teu cronograma. Por quê? O que o cronograma vai mostrar? Ele vai mostrar o prazo que você tem, né, de lá para cá, do fim até onde a gente está, mas ele também mostra como você está se preparando para isso, né? Como é que a metodologia ela se distribui no tempo, no espaço e na sua estratégia. Então, o cronograma pode ajudar a banca a dizer, olha, você tá menosprezando o tempo que vai demorar para você fazer as entrevistas, ou você está achando que vai fazer muito rápido a decupagem dos textos, das entrevistas, e passar isso, e você está dando muito, muito pouco tempo para isso. Não, esse negócio é braçal, você vai ver a trabalheira que isso vai dar. Então, considere mais tempo para isso. Então, a banca pode ajudar nesse sentido de pensar junto contigo, né, com o orientando e com o orientador, o restante do tempo que tem pela frente. Tá? Beleza? Obrigado, professor. Legal, bem-vindo aqui, né? Então, a estratégia e a defesa. Então, aqui tem uma discussão, como é que a gente pode pensar, por exemplo, o alinhamento epistemológico, a formação da banca e a recepção crítica. Muito bom, o trabalho está pronto. Quem que vai participar da tua banca? Esse é o grande problema. O que a gente faz com a banca? Geralmente, aí pessoalmente, né, se a Daniela quiser falar, eu tento pegar as palavras-chave do trabalho. Então, uma palavra-chave é formação docente, outra palavra-chave é mídia, outra palavra-chave, sei lá, é jogo. Então, eu tento organizar com os orientandos um especialista de cada um desses. Hoje, por exemplo, a gente tinha na banca uma especialista em metodologia, que era a Daniela, uma especialista na teoria, que vai embasar a tese da Lucélia, que era a didática acessível, e a gente tinha um especialista em tecnologia e plataformização, que era o David, para ajudar a gente a pensar a questão do uso dos ambientes virtuais dos professores, e também essa visão da tecnologia e educação. Então, a gente tenta entender, mais ou menos, tentar fazer uma banca pensando, né, nessas coisas. Então, por exemplo, a linha do orientador também tem a ver, né, não propõe abordagens quantitativas a um purista qualitativo sem negociação prévia. O notebook é legal. Então, na hora de você trabalhar com orientador, você quer fazer um trabalho qualitativo e teu orientador é daqueles que gosta de números, né? A Daniela, por exemplo, que é uma especialista em pesquisa quantitativa, e você está querendo fazer uma pesquisa qualitativa, narrativa, escutar as pessoas, e aí você vai ter que conversar com o orientador, levando em conta que ele é especialista nisso e pode te ajudar, né, a ver uma outra maneira de trabalhar também. A banca, no mestrado aqui da UFSC, são 2 internos e 1 externo, e o doutorado são 4 ou 5 membros.
né, que também tem a ver com, pelo menos são 3 na banca, além do orientador. E aí, uma dica de sobrevivência: evite autoridades da área apenas por status, se tiverem posturas destrutivas. Escolha leitores críticos mais construtivos. Essa é a negociação que a gente tem que fazer com a banca, com a orientação. Então, a orientadora, ela pergunta: quem você sugere para a banca? Aí não adianta você. Aí eu quero trazer o cara mais especialista nesse assunto, porque ele vai. E muitas vezes, se você não viu, e aí vale a pena pesquisar antes, como essa pessoa é numa banca. Às vezes ele é uma teoria importante, um metodólogo importante, mas ele numa banca ele não respeita. Ele não, numa banca ele tem um ego enorme e não vai adiantar nada, porque a banca de qualificação tem que ter empatia. A banca de qualificação é uma banca de orientação coletiva, é uma banca em que você precisa mais de alguém que te compreenda e que tente te levar para o final do que alguém que quer passar, né, mostrar que sabe, ou que é o grande bambambam da história. Então, é um momento, a qualificação é um diagnóstico de rota que você tem que ver por onde você está indo. Está indo bem? O que você tem que corrigir daqui para frente? Não é a linha de chegada. A linha de chegada você já não vai ter mais. A linha de chegada está na tese, na dissertação, ali já deu. Ali os caras vão corrigir o trabalho pronto. Mas a qualificação não. A qualificação ela pode te indicar. Então, compor essa banca é muito importante, porque você pode trazer pessoas que vão te ajudar nisso. Então, o objetivo é a aprovação para prosseguir o trabalho, mesmo que com as ressalvas estruturais. Muitas vezes a banca, é esperado que a banca aponte os problemas, porque é justamente aquela ideia de que vamos ensinar o filho na família para depois ele não se ferrar lá na rua. É a mesma coisa, a banca de qualificação é o ensinar dentro de casa, para a gente poder depois enfrentar os danados lá na rua, porque lá a gente não tem defesa, mas a banca de qualificação, ela te defende, né? Então, a banca, como é que você tem que reagir a isso? É o feedback da banca. A banca vai apontar as ressalvas, vai mostrar como você deve refinar, o que você errou, mas não pode ser um ataque pessoal. Você não pode achar: nossa, acabou comigo, só vi o problema e nunca mais, como eu me senti, né? Mas não foi nem minha banca. A banca adorou o trabalho, mas o meu orientador não foi legal. Mas eu me senti mal, então isso pode atrapalhar. Então, o que a gente tem que pensar? Pegar sugestões que não servem, né? E arrumar o trabalho a partir do que a gente considera, junto com o orientador, que a gente deve seguir. Então, a pós-graduação, aí é importante a gente lembrar, né, que a Daniela já falou isso no primeiro dia, né, a pós-graduação é desafiadora, o sofrimento psíquico é naturalizado, estigmatizado como falta de capacidade. Como a gente está vendo, mudou muito o processo hoje, é um moedor de carne. A gente realmente não pode achar que é um problema interno meu, de habilidade minha, de falta de capacidade, porque o sofrimento é muito grande. Por quê? O isolamento é extremo, a solidão da escrita, da leitura. Quantas vezes a gente está ali de madrugada, né, Ricardo? Trabalhando, cheio de livros em japonês para escrever, e meu Deus do céu, e essa loucura, e quantas vezes E não dá para chamar orientador de madrugada, o ChatGPT dá para chamar, mas o orientador não, né? Aí tem os prazos, tem os tempos de prorrogação, tem a ameaça da gente perder a bolsa, de ser, enfim, todo o processo de prazo, tempo que a gente tem. Tem a questão da grana, as bolsas são, mesmo que você tenha bolsa, não é suficiente. Antigamente a bolsa dava para cobrir os gastos de uma família. Quanta gente, eu mesmo tive bolsa no mestrado e era suficiente, não precisava. Hoje não, mesmo com bolsa tem que trabalhar, você tem que estar ao mesmo tempo. E quem trabalha e faz a pós-graduação está o tempo inteiro sem tempo para poder trabalhar. Então, essa pressão é muito forte. A gente também tem, hoje em dia, né, esse nome de relação tóxica, né? A relação tóxica também está na pós-graduação. Então, você tem assédio, né, moral, tem orientadores que não te respeitam, tem você abandonado, ou é porque é abandonado mesmo, ou porque você se sente abandonado, ou porque você percebe que precisaria de muito mais. Então, nem sempre é uma relação assim, mas você pode sentir isso, né? E o excesso de cobrança, de autocobrança, né?
um sentimento de culpa, eu vou passear, a Daniela falou, tem que fazer exercício, tem que ter uma vida social, tem que fazer coisas que te façam bem, para você não se sentir perdido, né? E não se sentir doente, não ficar em burnout por tempo porque não está se dedicando a você mesmo. Tem que sobrar um tempinho para a gente, como ser humano, curtir a família, curtir os amores, curtir a natureza. Está provado que ficar na natureza hoje dá uma limpada geral. Convido vocês para virem aqui na minha roça, para vir ajudar a capinar. Vocês vão ver como é legal. Vocês vão sair outra coisa, capinando, plantando, vendo a plantinha crescer. É super bem, super bom que faz para a gente, como o contato com a natureza. Bom, aí depois tem a defesa, né? Então, a mesma coisa lá a camada externa, né? Como é que a gente se defende de todos esses problemas que eu mostrei aqui, né? O isolamento, os prazos, a instabilidade financeira, a toxicidade das relações, a autocobrança. Então, a ideia é, durante esse processo da qualificação, que depois vai também levar para a defesa, você pode buscar por assistência estudantil, então ter a camada externa, o acolhimento, né, pedagógico, buscar pausa, né, sair, né, e tem também as questões de licença maternidade ou licença saúde, que muitas vezes é necessária. Uma camada intermediária que é, né, falar sobre o sofrimento com outros. A gente foge quando está na pós-graduação, a gente foge quando a pessoa, todo mundo parece que quer acabar com a gente quando pergunta, e aí, como vai sua tese? E aí, como vai sua pesquisa? Então, a gente sempre fica, não, por que perguntam tanto? Mas aproveitem essa chance de falar sobre. Porque nem sempre o orientador vai poder escutar tantas vezes, mas toda vez falem sobre a pesquisa de vocês, falem sobre o que vocês estão sentindo, façam grupos de apoio. O pessoal tem feito hoje grupos de autoajuda, né, para poder compartilhar, né, com os pares essa ilusão de que existe ou essa verdadeira, né, sensação de isolamento, né? Aí dormir bastante, né? Hoje em dia tem que desconectar 2 horas antes de dormir, aprender a dizer não porque você não vai fazer, porque não é possível, né? Então, ter essa ideia de que você precisa se defender durante esse processo, né? Então, aqui, como que eu oriento? Uma última questão que eu queria só falar, porque está acabando meu tempo, a Daniela está contando aqui, a questão da orientação acadêmica, né? Então, antes, o orientador, a gente encontrava com ele 4 a 5 vezes, era assim, individual. Meu marido mesmo, Chico, diz, o meu orientador, eu encontrei com ele umas 5 vezes durante a dissertação inteira, né? E o texto fica entre o aluno e o orientador, o foco está só lá no resultado final, o isolamento gerava angústia, solidão e dependência. Isso se mantém, né? Mas a demanda hoje é diferente. Então, com o produtivismo e as bolsas de curta duração, a gente tem que estar correndo contra o tempo. Hoje, o orientador está sobrecarregado de demandas administrativas. A gente tem, hoje mesmo, eu participei hoje de manhã de uma reunião, a Daniela fez um curso, à tarde a gente participou da banca, agora a gente está aqui, e amanhã tem a aula de manhã, e aí tem um orientando que precisa que eu leia o texto para amanhã, para enviar para a banca. Então, a gente vive assim, assoberbado, com a quantidade enorme de tarefas, e como justifica que não consegue, né? Então, o orientador está sobrecarregado, a orientação que era individual torna-se insustentável para a saúde mental de ambos. Aí é uma proposta que hoje até foi falado na reunião da pós-graduação, que é a ideia do Saviani, de fazer uma orientação coletiva. Então, alguns autores têm dito que vale a pena trabalhar na orientação coletiva. A gente já faz, alguns orientadores já fazem isso, né? Esse trabalho em grupo, compartilhando rascunhos, compartilhando os textos, né, para o debate não ficar apenas no individual, né, orientador e orientando, mas se expandir para o grupo, né? E aí a ideia do Saviani é que, vendo os erros e acertos dos colegas, o pesquisador refina a sua própria tese com mais rapidez. É uma maneira de você se ver no espelho do outro, né, de acompanhar o que o outro faz para poder se criticar também. O psicológico é porque você não está mais em silêncio. O aluno percebe que o bloqueio é de todo mundo.
todo mundo se ferra, todo mundo tem vergonha, todo mundo está atrasado, todo mundo, enfim, o iceberg lá é válido para todo mundo. E também é institucional, porque o orientador que tem um tempo escasso, se ele tem grupos de pesquisa que trabalham juntos, pode ser uma ideia para a gente continuar daqui para frente, a gente consegue dividir essa responsabilidade. Então, o ecossistema acadêmico sustentável deveria ser assim, segundo o notebook LM. Você tem lado relações de poder, a orientação em rede, transparente, focada na emancipação, superando o modelo autoritário e solitário, né? O professor orientador, aquela relação que pode ser tóxica muitas vezes. A técnica de escrita aqui, o domínio da engenharia textual, separando a criação da edição, né? Aprendendo a se distanciar do texto, compartilhando os rascunhos sem ter medo de estar, né, mostrando coisas que não estão boas ainda, achando que ainda não está perfeito, mas distribuindo isso às leituras. E a saúde e cuidado, né? Respeito aos limites biológicos, desmistificando o sofrimento e a gestão do tempo e do sono, ou seja, tentando fazer o tempo da pós-graduação não ser esse sofrimento tão grande. Eu não sei os dados de evasão da pós-graduação, mas a gente tem percebido, eu percebo pela mudança dos orientandos, como tem sido, está cada vez mais difícil fazer pós-graduação, está cada vez mais doloroso, o sofrimento é cada vez maior, o que antes já era sofrido, hoje tem novas questões que têm sido acrescentadas. Então, eu gostei do fim da apresentação do notebook, porque ele faz assim, né? A universidade é um território de descoberta, não de exaustão. A verdadeira inovação científica nasce da clareza do trabalho coletivo, da saúde integral. O objetivo da pós-graduação é produzir conhecimento, não adoecimento. Então, eu acho que essa apresentação ela combina muito com a primeira da Daniela, quando ela falou sobre essas questões, né? Então, eu não falei só sobre qualificação, porque a qualificação, vocês viram, está dentro desse processo, e a qualificação ela é um pedaço desse processo, porque a gente, né, ela vai parar num determinado momento, e a gente ainda tem o restante, que é a própria defesa. Agora, tudo isso que eu falei para a qualificação vale para a defesa, né? Então, a primeira etapa, que é incompleta quando chega na qualificação, quando chega na defesa, aí passar a mão na cabeça já não dá mais, porque o trabalho vai estar pronto e você vai defender a sua tese ou a sua dissertação a partir do que aquela banca, se deu tudo certo, ela vai se repetir depois, né? Se não deu certo, você tem total liberdade para não trazer de volta, não gostou, aquela pessoa não foi legal, não serviu, não foi gentil com suas dificuldades, então não precisa trazer de volta, não é um compromisso. A qualificação é só uma etapa, é uma fase do trabalho que é, como eu falei lá no começo, para aprimorar e para consertar e refinar a rota até o final do trabalho da defesa mesmo, onde a gente realmente encerra por enquanto, né? Porque a ideia é que, né, vocês que estão na pós-graduação continuem, né, como orientadores. Quantos de vocês pretendem seguir, né, quem está no mestrado seguir doutorado, quem está no mestrado seguir orientar trabalhos de especialização, quem vai fazer doutorado seguir na orientação de mestrados e virarem pesquisadores. E é muito importante essa experiência que a gente passa com o nosso orientador ou orientadora, para que sirva para a gente depois, para a gente ser o que a gente não teve, né? Muitas vezes eu quero ser um orientador que eu não tive, ou eu quero ser o orientador que eu tive e vou tentar melhorar até além do que eu consegui fazer. Então, eu falei, são 19h54, eu falei sem parar. Mas, ó, Dulce, colocando em prática o que ela está falando, muito bom. Prática, então, aí vocês têm alguns minutos para poder fazer. Eu acho que é bom. Eu acho que tem duas questões que sintetizam um pouco do que a Dulce falou, do que a gente já vem conversando, que é duas habilidades ou qualidades que a gente tem que desenvolver, né, ao longo dessa vida acadêmica, que é a disciplina e a humildade, né? Então, assim,
A humildade mesmo é porque, na verdade, você tem que lidar, você tem que ser humilde, porque senão você sofre muito, né? Porque a gente está sempre sendo avaliado, né? Depois dos projetos que a gente manda, os artigos que a gente escreve, né? Banca. Então, a gente está o tempo inteiro sendo isso. Então, às vezes, a gente tem que lidar melhor com isso, assim. É uma coisa que a gente vai aprendendo, né? A gente vê, às vezes, assim, os meus orientantes, quando mandam um trabalho, manda um trabalho, ficou 5 anos fazendo, escreve um artigo, manda e recebe um parecer, ele é negado, ele nem passa no editor, enfim, assim. E isso é uma aprendizagem que a gente vai desenvolvendo, né? E hoje em dia, mesmo com a quantidade de informação tudo que a gente não tem como dizer que domina algo ou não, né? E a disciplina, porque é uma disciplina com o trabalho e com a gente, né? Um cuidado com a gente também faz parte dessa ideia da disciplina, né? E aí essa proposta da orientação coletiva, enfim, né? A qualificação não deixa de ser uma orientação coletiva, né? Às vezes eu brinco que, na verdade, uma qualificação você tem 3, 5 doutores, depende, né? Trabalhando de graça, né? Fazendo uma super consultoria, né? Para contribuir com o trabalho. Então, tem que ter muito respeito, assim, tem que tentar acolher. É claro que nem tudo dá, até porque às vezes a gente tem divergências na própria banca, né? Às vezes alguém puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Então, é bom quando a banca, na verdade, converge, porque a gente tem mais segurança para tomar decisão a partir da banca. Né? Mas, de fato, é o momento mais rico que a gente tem, né, ao longo do processo, é justamente a qualificação, que ela marca, né, o momento de você repensar, né, e ainda tendo tempo para isso do trabalho. Né? Então, acho que porque quando está na defesa final já não adianta, né? Até a gente que lê um trabalho da defesa já não adianta dizer que tem que fazer, que tinha que ter feito, porque aí já não há mais tempo em relação a isso. Né? Mas muito bom, Dulce. Mais algum comentário? Vamos lá. Eu gostaria de agradecer. Eu tive na banca da Lucélia e eu saí assim bem aliviado, porque não que eu não tenha visto outras bancas, mas assim eu pude me ver ali na estrutura da minha dissertação atual, assim coisas que vai servir de para eu não, digamos, cometer certos tipos de enfim, né, até mesmo de gafes, vamos dizer assim, né, na hora da construção e tudo mais. E agora, nessa complementação, até mesmo a Lucélia me mandou ali o link dessa reunião agora e eu qualifico já mês que vem, então acho que eu já vou um pouquinho mais. Pode falar, Cláudia, vai lá. Oi, boa noite. Bom, eu já tive banca de qualificação de mestrado e doutorado, e primeira coisa, assim, o orientador acho fundamental. Dulce foi uma heroína de fazer sem muito apoio do orientador. Eu tive muita sorte com as minhas 3 orientadoras, o mestrado, doutorado e agora a minha eterna orientadora, que é a Daniela. Supervisora, né? Mas a gente sempre chama de orientadora. Então, eu acho isso fundamental. Na qualificação do mestrado, eu me lembro que foi a mesma para a defesa, então isso já foi legal. Não mudou na defesa o da qualificação. E eu segui, assim, rigorosamente o que a qualificação, eu achei um grande aprendizado. Eu acho que a gente morre mesmo no mestrado, porque a gente não sabe nada, né? No doutorado você já sabe como é que é o jogo, né? A sequência. Então, mas a única coisa que eu não concordei, e em consonância com a minha orientadora, eu embasei muito, porque eu fui cobrada na defesa, daí porque não atendi aqui na qualificação. Então, aquilo ali eu tomei muito cuidado. Eu gravei, eu reescrevi. E no doutorado, o doutorado também foi bem interessante, eu não destoei muito, mas assim, eu acho que são as variáveis, né? Eu acho que concordo com a Dani, disciplina e humildade, porque a gente vai apanhar mesmo na qualificação, e é bom que apanhe lá, porque na defesa não adianta mais, né? Aí é ficar quieta e levar a nota mesmo. Então, assim, ouvi muito atentamente na qualificação as orientações, porque é um monte de gente trabalhando para a gente não tinha pensado desse ponto de vista, e é ali que você vai ter a diretriz final para ter ou não uma boa defesa. E o orientador é tudo, né? É tudo. É isso, obrigada. Antes da gente terminar, a gente podia ligar as câmeras aqui, que eu vi que tem um recurso novo de foto, que diz que cria uma foto em grupo, eu queria testar. Enquanto vocês vão se inspirando aí. Vou tirar uma dessa aqui, pelo menos, para mostrar aqui a apresentação. Aqui, ó. Assim. Liga as câmeras aí. Aí sabe que no final do dia todo mundo já acabado, descabelado, né? Mas já fica bem difícil, ou não. Descabelado.
Cadê a galeria dos aplicativos? Eu quase que eu mexi ali quando você estava falando, mas falei, vai que dá alguma coisa nesse sistema aqui, a gente não está acostumado. Ó, faça um X aí que eu vou dar um print. Ops. Ele tira uma foto. Olha só. Dani, eu estou atrapalhando você. Então, acho que aparece para cada um tirar sua foto. É bom que a pessoa se posiciona, né, do jeito que acho que fica melhor. Ó, ele vai mostrando quantas fotos estão sendo tiradas. Já temos 5 de 14. O meu tá com a câmera errada, peraí. Opa, não deu certo. Minha foto foi enviada. E vai enviada para onde? Sei lá, vamos ver. Daqui a pouco termina a coleta de fotos. Olha que legal, tem gente da turma de amanhã na aula. Aí, Guilherme, olha só que legal. Catiúcia. Ó, gente, não esqueçam a lista lá de presença, né? De Bianca. Assim, lista de presença, de 14. isso. Gente, espero ter ajudado vocês a pensar. Essa ideia de falar sobre a qualificação foi da Daniela, depois que eu participei de uma banca dela, que aí eu falei um monte. Acho que a Bruna estava, né, Bruna, na banca, né? E aí eu era orientando da Daniela, aí eu fiquei dando um monte de palpite. As fotos, olha que legal. É assim, é enviado para fazer. Que massa. É bom, porque daí cada um escolhe, não fica um lá com a boca torta, o outro com o olho fechado. Eu vou mandar lá no grupo depois. Que massa. Então, foi essa ideia, né, da gente compartilhar um pouco a experiência com a qualificação, que é um momento que a gente acaba não falando muito sobre isso. Eu aconselho, então, vocês, quem não assistiu, assista qualificações. Quanto mais vocês conseguirem assistir, mais legal. É isso que Israel fez hoje. Foi bem legal, Israel. Você vê como é que funciona a dinâmica, né, da banca, como é que é a apresentação, o problema do tempo, você pode falar, a pessoa já leu, e aí você fala quanto, né? Já falou muito, parece uma defesa, isso é só uma qualificação, né? Então, assim, como é que faz esse equilíbrio entre uma coisa e outra, que a qualificação é um momento de passagem. Então, pode falar, Israel. Era só para concluir mesmo o que eu tinha dito, que acabou caindo da minha internet, mas que eu qualifico mês que vem e agora estou me sentindo mais preparado agora para a minha qualificação, porque eu estava bem, assim, temeroso, assim, do que poderia me aguardar, mas agora depois, enfim, dessa experiência na qualificação da Lucélia e agora essa complementação, eu me sinto, assim, mais preparado para o que me aguarda. Que bom, maravilha. E vocês que ainda têm pela frente, né, alguma, também se preparem, pensem nisso. Eu vou compartilhar essa qualificação ali no grupo, tá, do EduMídia, para vocês olharem. Então, e também eu vou ver, não sei como é que faz para passar as fontes que foi usado para fazer a apresentação, porque tem alguns textos sobre isso, tá, enfim. Que bom. É isso, gente. Pronto, Daniela, 23. Tá expert agora no tempo, muito bom, gente. Eu acho que a ideia é essa, né? A gente, 1 hora, a gente sabe que a noite já tá, acho que é para a gente sair mais inspirado e a gente se encontra daqui 15 dias. Daqui 15 dias sou eu de novo, eu me toquei disso, porque eu fui preparar a apresentação, fui fazer a pesquisa sobre o que eu ia falar, e aí eu descobri que era sobre artigo científico, eu vou falar sobre artigo científico, né? Aí eu fiz, tá? Já comecei a pensar isso em pouco tempo, daí até que eu me toquei que não, que o artigo científico é daqui a 15 dias. Aí eu tive, meu Deus, era sobre mas enfim. Então, vocês estão convidados daqui a 15 dias, vou falar sobre como escrever um artigo, enfim, um pouco das mazelas da escrita acadêmica, tá, que a gente tem enfrentado aí no dia a dia, Daniela, vem vocês todos aí para falar um pouco das experiências, né, o que a gente, hoje em dia, tem questões que a gente precisa considerar que mudaram, e aí eu preciso até pesquisar, tragam ideias, inclusive, porque a gente precisa falar sobre a questão, não tem mais qualis, então como é que faz, né? Como é que a gente decide que revista que vai, porque antes a gente mandava na qualis, agora não é qualis, como que a gente acha, né, o melhor lugar para mandar, né, um artigo, entre artigo acadêmico, entre artigo de evento e artigo de revista, o que é melhor, como é que a gente faz, qual é o processo, enfim, tem uma série de questões que a gente pode discutir. Daqui a 15 dias a gente se fala de novo, beleza? Agora ficou essa tela cheia aqui, né, Dani? Como é que tira isso?
Ah, é porque eu vou ter.